E aí, tudo bom com você? Giovana Bacarin aqui e finalmente chegamos à nossa última aula do nosso painel de tendências de consumo e aplicação de tecnologias que eu estou ministrando para o SESC e disponibilizando para você aqui numa playlist completa como um pequeno curso, né, de tendências de consumo e também a parte de aplicação. A gente está trabalhando com o Canvas de tendências de consumo, que é uma ferramenta da consultoria Trend Watching, que é uma consultoria mundial na área de tendências e uma ferramenta muito útil para a gente saber como pegar esses movimentos que a gente vê no mercado, analisar em profundidade e com detalhes, esmiuçar, né, um pouquinho de cada uma dessas tendências, para que a gente consiga saber como que a gente pode aplicar isso dentro do nosso projeto específico. Então chegamos à nossa oitava aula, eu espero que esse conteúdo tenha até agora e também com essa aula ajudado a contribuir com o seu projeto, com o seu negócio. E espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todos os conteúdos sem depender do algoritmo do YouTube e todas as novidades. E se você está chegando agora nessa última aula, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, onde eu coloquei o link da playlist completa com as 8 aulas, então você vai poder ter acesso a esse pequeno curso completo. Espero que você goste do conteúdo. Um beijo grande e eu te vejo na próxima. Então vamos lá. Chegamos ao nosso oitavo e último encontro, né, da nosso painel de tendências de consumo e aplicação de tecnologias. E nesse painel a gente tem falado sobre várias possibilidades de tendências de consumo, várias tendências efetivamente, né, de consumo, e também temos falado sobre o Canvas de tendência de consumo, que é uma ferramenta criada pelo pessoal do Trend Watching, né, que é uma das consultorias mundiais de tendências das quais nós falamos aqui. Nós citamos várias, né? Citamos o Euromonitor, citamos Springwise, citamos aquela newsletter brasileira chamada Bits and Brand, enfim, falamos de vários lugares de onde vocês podem extrair essas informações, certo? E o Canvas, que é a ferramenta que a gente vem trabalhando aí nesses 8 encontros, é aquela ferramenta que tem o objetivo de ajudar a gente a esmiuçar em detalhes cada uma dessas tendências, a conseguir entendê-las com mais profundidade nas suas partes. Ele é aquela coisa, aquele momento da gente dividir em partes para depois a gente juntar tudo de novo em alguma coisa que seja útil para a gente. Eu quero dar uma rápida revisada, né, no Canvas, e aí depois a gente vai trabalhar esse exemplo da Sumara hoje, mas só porque vendo algumas coisas, né, do preenchimento ao longo do tempo, tanto dos que vocês me mandaram, como quando eu usei isso em aula e tudo mais, tem alguns erros de conceito, é isso, alguns erros ou mal aplicações, talvez, de conceitos que pode acontecer, que no fundo são dúvidas, né? Então eu quero repassar o Canvas como um todo, agora que a gente chegou no final, para trazer de novo essa lembrança, né? Então vamos fazer uma recapitulação de tudo isso. Então vamos lembrar que a gente começa essa história quando uma tendência de mercado nos chama a atenção. Hoje, a que a gente vai trabalhar no Canvas que a Sumara mandou é a saúde mental levada a sério, né? Que nós mostramos vários exemplos dessa tendência nas últimas semanas. A gente poderia estar trabalhando também a tendência do zero germes, do remoto como base, da sustentabilidade,
da omnibility, enfim, tantas tendências do shop streaming, tantas tendências que nós vimos aqui. Gi, estou vendo alguma coisa acontecer no mercado, mas não sei esse nome difícil aí que você está falando da tendência, né? Vamos supor que está acontecendo isso. Você sacou, você não viu em nenhum relatório que já vem com nome e sobrenome. Você viu aí no universo, né, alguma coisa acontecendo. Não tem problema, você pode colocar aqui o nome que você quiser dar para isso, que você identifique, né? A Dani mesmo trouxe na semana passada uma tendência que ela estava observando, que era dos audiolivros, né? E aí a gente trabalhou em cima disso. Então, beleza, a gente começa pela tendência, certo? Vamos lembrar que o Canvas ele serve para a gente analisar a tendência. O potencial de inovação e a nossa inovação é a última coisa lá no final. A gente começa o Canvas não pela coisa que nós queremos inventar, mas a gente começa o Canvas pela tendência que a gente está vendo no mercado e que a gente está querendo analisar, tá? Então, beleza, coloquei a tendência lá, legal. Vou começar a analisar. Então, eu vou começar pelas necessidades básicas. Vamos lembrar aquela colinha que eu dei para vocês lá no nosso primeiro encontro, que nós repetimos na semana passada, quando a gente estava analisando o Canvas da Dani, que é aquela colinha da pirâmide de Maslow, de todas as necessidades básicas do ser humano, certo? Necessidade de autoconhecimento, de autoaceitação, de segurança, de conexão, de entusiasmo, de significado, e tantas tendências, e tantas necessidades quanto nós, seres humanos, temos, né? Então, aquelas necessidades básicas mesmo, que são os motivadores primários de qualquer coisa. Depois a gente vai olhar para o que impulsiona a mudança. Então, eu olho para aquela tendência e aí deixa eu ver. Perdão. No longo prazo, por que será que isso está aparecendo, né? O que aconteceu ou está acontecendo que impulsiona essa mudança? É uma tecnologia? É uma mudança de comportamento? É uma mudança histórico, social, cultural? O que é, né? Do clima, enfim. E aí a gente olha os gatilhos, que são as mudanças de mais curto prazo, ou seja, o que tem acontecido recentemente que tem contribuído com isso. Legal. Feito esse olhar, a gente vai para as expectativas de consumo. Então, as expectativas de consumo são, pensando nesse universo que eu estou analisando aqui, das necessidades básicas que parecem estar envolvidas com essa tendência, e das mudanças, dos impulsionadores de mudança, o que as pessoas estão esperando daquilo que elas consomem. Então, as expectativas de consumo emergentes, a gente vai olhar para as pessoas, nós, enquanto consumidores, e falar assim, o que as pessoas estão esperando das marcas agora, em função dessa tendência, dessas mudanças que estão acontecendo. E aí, é claro que isso não vem separado de inspiração. Geralmente, isso surge pela inspiração. A gente vê um case primeiro, né? A gente vê uma empresa que fez tal coisa, que é o que a gente vem mostrando vários aqui ao longo dos nossos encontros. Então, no geral, a gente vê uma novidade aqui ou em outro país, e aí a gente começa a anteninha ligar para aquilo e a gente começa a observar. Então, aqui entram as nossas inspirações. Aí, com isso, eu esmiucei a minha tendência, né? Eu entendi melhor o que está acontecendo. Então, eu posso ir para o lado onde eu começo a pensar no que dá para fazer com isso, né? Que é esse lado aqui direito da aplicação. Então, eu vou olhar o potencial de inovação. O potencial de inovação, basicamente, ele é assim, como que eu poderia usar isso no meu projeto, no meu negócio? Como que eu poderia transcrever isso para o meu projeto, para a minha realidade? Como que eu poderia usar isso, né, para alimentar? Então, aqui é a hora que eu começo a elocubrar, né, sobre possibilidades. E aqui não necessariamente eu estou colocando a possibilidade que eu vou usar. Eu estou pensando em possibilidades daquilo. É muito interessante a gente fazer, em toda essa investigação, um momento de abertura. Eu só vou fechar,
Eu só vou começar a focar a hora que eu pensar na minha inovação. Mas aqui, em todos os momentos, eu estou explorando. Então, eu não preciso só colocar coisa que tem a ver comigo. Não, pelo contrário, eu tenho que explorar essa tendência. E aí a gente chega finalmente no quem. Eu dei uma observada aqui em cima, né? Uma inferida, como diz minha mãe, uma sapiada, né? Em como, em o que eu poderia fazer, e ali embaixo eu vou colocar quem poderia se beneficiar disso, né? Para quem eu poderia fazer. E aí, finalmente, é que eu vou chegar na minha inovação. Então, hoje, finalmente, a gente chega nesse final, que é a nossa inovação. Então, a hora que eu olho para tudo isso, é que eu vou pensar o que eu posso colocar, iniciar, criar no meu próprio negócio, no meu próprio projeto. E vamos lembrar um comentário que a gente tem feito aqui nesses dias todos, que nem sempre isso significa um produto ou um serviço totalmente novo, do zero. Às vezes, isso significa uma campanha. Às vezes, é uma iniciativa que tem a ver com o posicionamento da marca. Às vezes, sim, é um novo produto ou serviço. Às vezes, sim, é uma nova empresa. Mas nem sempre, né? Então, eu vou chegar aqui na minha inovação. Gi, beleza, cheguei em alguma coisa que eu quero começar. Eu tive uma ideia, tem uma coisa aí que eu quero começar, que eu quero fazer. E aí, né? Para onde eu vou depois disso? Aí a gente vai pensar, se for uma campanha, tá tudo certo, você tem quer dizer que você já tem alguma coisa andando, né? E basicamente você vai fazer uma ação mais pontual. Então, esse é o cenário mais fácil, porque você pode tratar como se fosse um evento, né? É algo pontual. Então, ou essa campanha vai ter a ver com vídeo, ou com foto, ou com uma ação que eu vou fazer, mas geralmente são coisas mais pontuais. Então, isso daí é mais fácil da gente trabalhar porque os riscos são baixos. O que você quer com isso é aumentar a sua exposição, é conseguir, de repente, mídia espontânea, né? Virar notícia, se alinhar com as pessoas, gerar burburinho. Então, os riscos não são muito altos, porque você não está tentando construir a empresa em cima disso, certo? Agora, vamos supor que você esteja, assim, tentando construir a empresa em cima disso. Ou mudar a sua empresa em cima disso, mudar algo importante no seu projeto em cima disso. Então, os riscos começam a ser maiores. E aí a gente vai tratar isso como a gente trataria um novo negócio. Para quem não conhece, quem estiver assistindo essa aula e não conhece, o meu curso do Business Model Canvas, que é um curso para ensinar a ferramenta do Business Model Canvas, que é o Canvas mais famoso que a gente tem, que é um Canvas de planejamento de negócio. Eu tenho um curso completo, então, em cima disso, que está disponível no canal do YouTube, gratuito. Hoje em dia, eu abri ele esse ano, gratuito, era um curso vendido. E esse curso não fala só da ferramenta, ele fala também de como você deve pensar esse processo, né, de criação de um novo negócio ou de um novo projeto. E a forma da gente tratar esse momento aqui, né, da nossa inovação, de qual que é a inovação potencial que a gente vai usar e de qual que é mais importante para o nosso público, a forma da gente tratar isso aqui deve ser através do mínimo viável, tá? A gente deve fazer isso através do mínimo viável. O que eu quero dizer com isso? Quem me acompanha sabe que esse é um termo que eu uso muito, que eu falo muito, porque todo o meu trabalho é em cima dessa ideia, né? Meu livro é em cima dessa ideia. Mas para quem não me ouviu falar disso, a palavra, a expressão do mínimo produto viável, que é o famoso MVP, ela vem do mundo das startups, né? O mundo das empresas de inovação. E ela tem a ver com qual é a menor versão de um produto que você pode colocar no mercado para conseguir pegar feedback do seu público em potencial. Isso no universo das startups. Muitas vezes a gente começa a fazer isso até com versões
que são ainda quase que protótipos, né, daquela novidade. Mas, Gi, não estamos necessariamente falando de uma startup, estou falando aqui do meu micro e pequeno negócio e o que eu vou fazer dentro dele. Mesmo assim, a ideia do mínimo viável, ela é importante. Se você vai, então, começar um produto ou um negócio novo dentro do seu negócio, crie uma versão inicial disso. Ela precisa ser grande o suficiente para entregar algo de valor para o seu público e ela precisa ser o menor possível para diminuir o investimento e o risco inicial. Então, se você vai fazer alguma coisa, faça uma versão que a gente brinca que é o beta, a versão beta teste, né? Faça uma versão para pouca gente. Se for um produto, faça uma tiragem pequena, porque, na verdade, você quer, com isso, ver qual vai ser a reação do mercado. E depois que você coloca em prática essa mínima versão viável e você tem esse retorno do público, aí você pode melhorar continuamente até chegar na versão ideal daquele produto, que às vezes vai ser diferente do que você imaginou que seria no começo, mas que está na direção correta e muito mais segura em termos de retorno de investimento. Por que que eu falo isso? A gente vê muitas pessoas que resolvem inovar. Eu lembro especificamente aqui em Piracicaba de uma empresa, para vocês que são daqui, quem não é daqui, o exemplo vale da mesma forma, tá? Mas para quem é daqui, talvez lembre que foi uma empresa na Avenida Saldanha Marinho. Era uma empresa de alimento saudável, tá? Eu acho que eram lanches saudáveis, alguma coisa nesse sentido. E eu não me lembro muito bem o nome, eu não lembro, faz uns 2, 3 anos isso. Mas um belo dia, eu não acho que eu não estava passando muito, então, para mim, eu brinco com meu marido às vezes que eu falo que são empresas infláveis, né? Mas na verdade sou eu que não passo muito no lugar ou que não prestei atenção. Que de repente tem um baita prédio enorme, todo novo, reformado num lugar, né? Então aconteceu isso. Tinha esse baita prédio novo, muito alto, um prédio lindo, com o pé direito enorme, super alto, uma fachada toda de vidro, dava para você ver dentro, toda uma vibe saudável, realmente uma coisa maravilhosa, e era uma coisa na área de alimentação saudável. E a hora que eu olhei aquilo, eu lembro que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o investimento que foi nessa empresa. Toda vez que eu vejo uma coisa assim surgir, a minha primeira reação, que na verdade tem a ver com a experiência, né? A minha primeira reação é de medo pelo empreendedor. É do tipo assim, meu Deus, a pessoa colocou todas as reservas eu fico torcendo para ser algum investidor milionário, que não estão todas as fichas ali, eu fico torcendo para estar acontecendo isso, né? Mas nem sempre é o caso. E essa empresa, então, de alimentos saudáveis não durou nenhum ano. Nenhum ano. Não deu tempo nem de eu ir no lugar para ver, né? Eu nem cheguei, por isso que eu não estou lembrando o que era, porque eu não consegui chegar aí no lugar, né? E não durou nenhum ano. E foi um investimento muito alto. Então, é muito complicado isso. É por isso que a gente precisa começar com um mínimo viável, né? Tem um caso que ficou muito. Vocês desculpam que eu estou com uma rinite alérgica aqui hoje, que está terrível, mas vamos que vamos. Duas, né? É mudança climática. E aí a gente tinha uma amiga, né? A Sabrina vai saber de quem eu estou falando. E eles pegaram, né, uma grana da família, mas uma grana da família, grana assim, de herança da família, né? E eles começaram uma empresa também na área de alimentação, que é um dos nichos de mais risco, né? Restaurante é um nicho assim, o risco é muito alto. E essa família, né, pegou o dinheiro para abrir essa empresa. E eles investiram tudo nessa empresa e eles demoraram mais ou menos um ano para abrir a empresa, que foi o tempo de reformar o imóvel, era um imóvel histórico, então teve todo um monte de questões na reforma desse imóvel. E eles estavam preparando essa empresa, já vou ligar a câmera de novo,
eles estavam preparando essa empresa para ser uma franquia. Então, eles nem tinham aberto ainda a primeira empresa, eles já estavam preparando ela para ser franquia. Porque um dos donos era uma pessoa da área de marketing, ou seja, alguém com experiência nessa área, então ele já chegou chegando assim, né? A identidade visual, já todas as embalagens e tudo, pensando naquele momento em que teria 20 unidades pelo estado, né? Ou país. E todo o investimento necessário de tempo e dinheiro para criar isso para ser uma franquia. E aí eles abriram, né, essa loja. E foi muito triste de ver o que aconteceu também, porque, se não me engano, foi coisa de 1 ano, não chegou, acho que a 2, né, Sá? Acho que não chegou a 2, foi coisa de 1 ano e pouco. E aí, em função de uma série de problemas que tem a ver com os problemas inerentes a toda a empresa, que tem a ver com gestão, que tem a ver com sócios, que tem a ver com administração, que tem a ver com honestidade de funcionário, enfim, uma série de coisas que aconteceram, a empresa fechou. E o dinheiro, que eram todas as fichas, foi embora junto. E foram alguns bons anos para aquela família se recuperar, né? Foi um baque muito, muito, muito forte. E eu lembro, eu tinha 16, 17 anos quando isso aconteceu, mas eu lembro, e aí a minha mãe com empresa, meu pai com empresa, então vivendo muito nesse universo, eu lembro que isso ficou muito gravado na minha cabeça, né? O como é complicado a gente supor as coisas. Então, a questão do mínimo viável, ela é de fundamental importância se nós queremos diminuir o risco. E qualquer projeto tem sempre um nível de risco e incerteza muito alto, sempre. E onde está o maior risco? Financeiro. Com certeza o financeiro é o maior risco. Então, muito cuidado, tá? Só queria trazer isso. Se você quer saber mais sobre esse assunto, no meu canal tem um vídeo falando mínimo negócio viável, tem vídeo sobre o meu livro, enfim, o que não falta é aula onde eu estou ensinando sobre isso. E o meu livro inteiro é sobre esse processo, né? Mas eu só queria ressaltar a importância, porque quando a gente começa a fazer essas análises, às vezes a gente chega no final apaixonado, né, por alguma coisa que a gente criou. E aí a gente quer fazer bonito, quer que seja legal, quer que, na verdade, quando eu vou dar mentoria para alguém, no geral eu tenho que convencer a pessoa a gastar menos, não mais. Eu fico convencendo as pessoas a economizarem dinheiro, não a gastarem, porque a gente quer gastar, a gente quer fazer o melhor, né? Mas vamos voltar aqui para olhar, então, o Canvas que a Su mandou, né? Fazer essa análise em cima dos comentários que a gente fez aqui, do Canvas como um todo, e das questões particulares, tá? Se a imagem não estiver tão boa, eu vou lendo aqui e vou falando para vocês. Então, ela olhou aqui para a tendência de levar a saúde mental a sério. E aí, Su, vou falando aonde que eu mudaria e como tá, o que tá ok, aonde tá, igual a gente fez semana passada com a Dani, tá? Em relação às necessidades básicas, levar a saúde mental a sério. Então, aqui ela colocou autoconhecimento, um equilíbrio e objetividade para retomar a vida, né, no pós-pandemia, motivação, que eu complementei aqui com sentido, porque essa busca por sentido é uma necessidade básica muito forte, está muito ligada com a ideia de motivação. E aí você colocou aqui motivação para seguir em frente, né? Eu coloquei isso aqui para baixo, na expectativa de consumo, porque o equilíbrio, a motivação e o sentido são inerentes, o equilíbrio, a objetividade de retomar também são coisas básicas, mas eu pus a motivação para seguir em frente como uma expectativa de consumo, porque dentro dessa tendência passa a ser uma expectativa que a gente começa a ter em relação às marcas, que elas nos ajudem com essa motivação para seguir em frente, tá? Então, por isso que eu coloquei essa seta aqui para baixo. E aí, vamos olhar então para o que impulsiona a mudança. Como você estava pensando na astrologia, que é a sua área de trabalho
diretamente já, né, Su? Você colocou aqui uma valorização da astrologia na tendência de longo prazo. Eu colocaria uma aceitação de abordagens alternativas de autocuidado. Por quê? Vamos lembrar que nesse momento a gente ainda não está falando do nosso negócio. A gente está explorando a tendência. Então, eu não colocaria astrologia aqui especificamente, mas essa aceitação de abordagens alternativas. E realmente é uma tendência de longo prazo que até culminou na abordagem do SUS, mudar e tudo mais, né? Para abordagens holísticas como um todo. Agora, vamos olhar para o curto prazo. Aí você colocou aqui, eu escrevi, mas é exatamente o que está escrito pequenininho, tá? A busca pelo autoconhecimento. Realmente, é um gatilho que teve que está muito mais forte, né? Desse 1 ano e meio, 2 para cá, principalmente no pós-pandemia. Então, beleza, é um impulsionador de mais curto prazo. Aí aqui você colocou da astrologia e aí tá ok, porque é o boom da astrologia durante a pandemia. Realmente teve esse boom. A gente notou esse boom e ele está ligado com essa outra questão aqui, que é as mídias sociais como ferramentas de divulgação da astrologia, né? A gente até poderia estar colocando aqui ainda das abordagens alternativas, tá? Se a gente estivesse fazendo só essa exploração. Mas eu deixei assim, porque você já estava colocando e não é uma inverdade, certo? É uma coisa que realmente acontece. Então, beleza. Aí vamos olhar para as expectativas de consumo emergente. Então, tem essa expectativa de conseguir, através de marcas, ou plataformas, aplicativos, o que quer que seja, ajuda com essa motivação para seguir em frente. Tem também... E, ó, esses dois eu vou ler por último, porque eu mandei eles para lá, tá? Aí eu coloquei aqui o acesso à consulta de ferramentas de autoconhecimento. A gente quer ter esse acesso, a possibilidade de consultar profissionais sempre que necessário, não só uma vez, né? Eu não quero só fazer uma massagem, só uma constelação familiar, só um mapa astrológico. Eu quero ter acesso a isso, porque a minha demanda de motivação está muito mais alta, né? E também estou buscando uma ampliação da utilização da astrologia para me ajudar nos processos e decisões importantes, tá? Então, essas são algumas expectativas. Agora, vamos falar do porquê que eu mandei esses dois lá para o potencial da inovação. O que você colocou aqui? Nesse primeiro, trazer as informações do mapa para o dia a dia das pessoas. Isso já é um potencial de solução. Isso não é uma expectativa das pessoas, já é uma solução sua. Então tá ok, perfeito, mas eu joguei ele lá para cima. Uma outra aqui, mostrar a utilidade de fazer o mapa astrológico. Também não é uma expectativa das pessoas, né? Já é uma potencial inovação que a gente pode fazer, já é um lugar onde eu posso investigar. Como eu poderia, né? A pergunta seria essa: como eu poderia mostrar essa utilidade de fazer um mapa astrológico? Então, eu joguei lá para cima. Aí você colocou algumas pessoas aqui, alguns profissionais, né? Que fazem trabalhos já inovadores nesse sentido como inspiração. Com certeza, como a gente falou, é daí que a anteninha liga, né? A hora que a gente começa a ver as coisas andando. E aí vamos fechar lá em cima, então, o potencial de inovação. Você colocou criar um serviço de follow-up de leitura de mapa natal e retorno solar. Perfeito, né? Isso é uma coisa nova, está atendendo todas essas questões e não é uma coisa tradicional dentro da astrologia, né? Na astrologia, o tradicional é ler o mapa natal, no máximo a revolução uma vez por ano, né? Oferecer um serviço acessível e de qualidade, e o acompanhamento pode ser feito baseado na leitura de qualquer astrólogo, ou seja, qual que é o potencial que você está investigando? Uma forma de eu criar isso, que mesmo que a pessoa não tenha feito o mapa natal dela inicialmente comigo, né, que ela esteja vindo de um outro profissional, mesmo assim, ela que não faz esse serviço, inclusive, mesmo assim eu posso atendê-la, né? Então, perfeito. Você começou a investigar os potenciais aqui, e são vários. Para quem? Pessoas que já fizeram seus mapas com astrólogos, né? Você ou outros, e pessoas que gostam de astrologia, mas não conseguem aproveitá-la na prática, porque elas ficam olhando, a Lua está assim, o planeta está assado, etc. e tal, mas elas não sabem
o que elas fazem com isso na própria vida, né? Como aplicar. Então, muito legal. Quer dizer, você pegou a saúde mental levada a sério, pegou uma abordagem alternativa de autocuidado, né? Uma ferramenta que está dentro dos olhares holísticos aí, a saúde mental. Você analisou de onde está vindo isso, tem realmente essas mudanças acontecendo, existem expectativas de consumo, tem inspiração e eu posso fazer uma inovação. E aí, gente, é exatamente como a gente falou para a Dani semana passada, que a gente confabulou possibilidades, né? Até criamos um aplicativo e tudo mais. E agora a gente também pode confabular essas possibilidades aqui em cima do que a Sumara colocou, né? Então, qual que vai ser a inovação dela? Pode ser uma consultoria presencial no pós-pandemia, pode ser um atendimento à distância, pode ser, poderia ser um aplicativo, vamos supor que ela tivesse essa vocação ou tivesse alguém perto dela, né, que trabalhasse com isso. Pode ser um aplicativo que vai fazer isso para a pessoa e ela vai chegar, às vezes, para um profissional finalizar, ou às vezes que ela vai conseguir fazer isso online e vai receber a leitura que um profissional fez, mas que ela vai receber por mensagem, por áudio, não necessariamente é um atendimento presencial, né? Então, de repente, eu pago uma assinatura para a Sumara e toda segunda-feira eu recebo um boletim dela em áudio para mim, de como vai ser minha semana. Poderia ser uma possibilidade também, né? Então, aí a gente começa a confabular no que fazer, e uma vez que a gente chegue numa possibilidade, aí vamos falar assim, então vamos testar. Então, vamos testar. Eu sei que a Su está realmente investigando isso, né, Su? E que está começando com coisas. Então, se alguém tiver curiosidade, manda uma mensagem para ela depois. Coloca seu zap aí no chat depois, Su. Que se alguém tiver curiosidade, entre em contato com você, né, para saber como pode se beneficiar disso. Então, eu achei muito interessante, tá, os exemplos que vocês trouxeram. E pode ver que tanto na semana passada quanto essa, a única coisa que eu fiz foi, no geral, sugerir mudanças de lugar. Por isso que eu fiz essa recapitulação hoje do Canvas, né? Que é só uma coisa que a gente está começando a trabalhar com a ferramenta, então é natural que a gente se confunda um pouquinho com o que vai aonde. Mas quanto mais claro isso vai ficando, e só vai ficar claro fazendo isso que vocês fizeram, que é colocar em prática, né? Quanto mais claro vai ficando, mais a gente vai dominando a ferramenta, mais a gente vai conseguindo ter insights a partir da exploração que a gente faz. Mas eu não queria terminar esse nosso último encontro sem trazer mais algumas tendências de consumo para vocês. Então, separei mais algumas coisas para a gente conversar, né? Para a gente observar. Essa daqui foi uma iniciativa de 2 designers colombianos que moravam, acho que moram ainda no Japão, mas fizeram essa iniciativa para a Colômbia, tá? E tinham como objetivo trazer as informações sobre o Covid para as pessoas que não podem acessar a internet. E eu achei super interessante que isso é perceber quem é o seu público, né? Por exemplo, essa ideia que eu falei para a Su agora no final, de mandar de um produto, talvez seja mandar um áudio para a pessoa todo começo de semana, pode ser, por exemplo, um perfil de usuário. Talvez tenha um perfil de usuário que vai querer sentar com a Sumara uma vez por semana, por mês, ou a cada 15 dias, né? O que quer que ela ofereça, mas que vai querer sentar, conversar, tomar um chá, mesmo que à distância, tomar um chá junto e tal. Tem uma outra pessoa que vai falar assim, olha, eu não tenho tempo, eu não consigo, minha agenda não dá, eu consigo uma semana, 2, mas depois vou acabar não conseguindo, mas eu quero. E aí, para essa pessoa, talvez o resumo semanal, né, que ela está pagando e tudo mais, talvez fosse uma coisa interessante. Então, isso são elucubrações aqui que a gente, né, teria que testar depois, mas no sentido de para quem eu estou fazendo. Então, eles pensaram que tinham essas pessoas que consomem produtos, né, como arroz, como refrigerante, como leite,
mas que não tinham acesso à internet. Então, eles criaram formas de divulgar isso nas embalagens de produto. Olha que ideia brilhante, né? O Brasil todo, por exemplo, poderia ter se beneficiado. A quantidade de pessoas que têm acesso a um saco de arroz e uma caixinha de leite é muito maior, né, do que tem acesso à internet e tudo mais. E talvez fosse até uma forma de combater as fake news, né? Então poderia ser bem interessante. Só ver a mensagem da Dani aqui, que queria contar que a partir do painel também está estudando aquele exemplo do Ler Antes de Morrer, que foi um canal que a gente compartilhou, eu e a Dani, entre o nosso último encontro e esse, né? De alguém que estava fazendo coisas naquele sentido que a gente estava conversando, e planejando um diferencial no meu canal do YouTube, envolvendo o meu conhecimento em mindfulness. Que legal, que legal. E aí ainda tem as dificuldades sobre a ferramenta, mas as dificuldades sobre a ferramenta, se a gente focar, elas, vamos dizer assim, ó, entre aspas, tá? Eu não quero minimizar, porque eu sei que não é pouco, mas elas são o problema mais fácil, porque uma vez que a gente supera, beleza, né? Uma vez que a gente consegue achar uma forma, e hoje em dia a gente pesquisando tutorial, ou os cursos da Doméstica, a Doméstica, não ganho nada para falar isso, tá? Mas a Doméstica tem vários cursos muito baratos, de R$ 50, e muito focados, né? Como tirar foto para Instagram, como fazer vídeo, como editar no aplicativo X. Então, às vezes a gente resolve esse problema, mas a coisa em si que é o mais importante é bem legal, Dani. Vamos continuar conversando, que você sabe que eu quero, né? Estou acompanhando essas novidades suas e quero estar por dentro aí também. E a Su colocou o telefone dela aqui, caso alguém se interesse. Então, voltando na nossa tendência, né? Eles fizeram isso e foi, quer dizer, vocês veem, não é tecnológico, né? Pelo contrário, eles estavam querendo não colocar na rede social, colocar na caixa de leite, mas era uma inovação da mesma forma, né? E era da tendência de ajudar os mais vulneráveis, tá? Que estava rolando. Então, nesse link do Instagram que eu pus aqui, que vocês vão ver no PDF depois, tem um vídeo deles, tá? Esse daqui eu vi ontem. Entrei no Mercado Livre ontem para procurar sei lá o quê. E aí na home do Mercado Livre estava isso daqui, Dia dos Pais, agora em agosto. E aí estava aqui, ó, live hoje, 19 horas, participe. A gente tem falado sobre isso daqui, né? Que é essa tendência do shop streaming, que é a tendência de vender através da live. Então, olha só o Mercado Livre já fazendo isso para o Dia dos Pais, né? Inclusive, a Jo não pôde estar com a gente aqui hoje, ela vai assistir depois a gravação, vai nos ouvir falando, mas ela estava com alguma iniciativa que eu até pedi para ela me explicar melhor depois, que ela está com uma super campanha de 50% de desconto, acho que é isso, e ela falou também que está uma loucura, o WhatsApp, não sei o quê. Então, ela não ia poder entrar. Mas é isso, né? A Dani está falando, Americanas faz isso há algum tempo. É verdade, tem uma comediante que eu gosto muito, me fugiu o nome dela agora, ela está fazendo umas coisas com a Porta dos Fundos e tal, e ela faz o programa da Americanas, né? Que eu acho até que é semanal. Acho que é esse menino que fez o negócio da Pfizer, né? Também fez alguma coisa com Americanas. Então, essa é uma tendência realmente que está aí, né? Essa daqui foi de uma loja, né? Foi uma iniciativa no Reino Unido. Porque o que aconteceu? A hora que começou a pandemia, muitas empresas cancelaram o pedido, né? Porque as lojas fecharam e aí elas tinham pedidos feitos e foram cancelados, e aí ficou com bilhões em estoque, né? De roupas. Então, essa iniciativa no Reino Unido, eles começaram a vender com preços diferenciados essas caixas surpresas diretamente das fábricas, né, de roupas, das fábricas de tecido de roupa. Então, era uma forma de tentar dar um escoamento para essa produção, uma forma de ajudar as pessoas que queriam comprar gastando menos,
Então, fazer tudo junto, misturado, unir o útil ao agradável, né? Então, tinham essas caixas surpresas. Essa daqui também ficou muito conhecida, que foi aquela campanha da violência contra a mulher, né? Então, teve uns vídeos ensinando, né, esse movimento com a mão para a mulher que quisesse avisar que estava sendo vítima de violência, até porque foi uma coisa que vimos crescer muito durante a pandemia, né? Graças ao confinamento, uma coisa muito um efeito colateral muito triste da pandemia. Então, essa também foi uma campanha muito, muito interessante, que foi dessa Women's Funding Network, foram eles que lançaram, né? E que aí pegou o mundo todo. Então, mais uma vez, campanha, né? Campanha. Essa daqui também eu recebi do Inter essa semana, né? E eu achei bem interessante. Olha só, o Dia dos Pais é delicado para você? E por quê? Porque agora todo mundo está fazendo campanha do Dia dos Pais, certo? Não esse domingo, no outro. E aí, só que a gente está saindo de uma pandemia com 550 mil mortos no país, né? Fora as pessoas que têm perdas por outros motivos. Então, eles estão falando, no dia 8/8 é comemorado o Dia dos Pais, estamos preparando muitas ofertas especiais. Mas a gente sabe que esse pode ser um assunto sensível para muitas pessoas. Se esse for o seu caso e você não deseja receber comunicações sobre o Dia dos Pais, é só nos contar aqui embaixo. Conte para a gente. Aí vem um negocinho para você clicar, né? E enviar, ó. Prefiro não receber comunicações sobre o Dia dos Pais. Então, para pessoas que provavelmente são as pessoas que perderam os pais recentemente, esse é um assunto delicado. Cada vez que ela olhar para esse e-mail, ela pode entrar numa crise de choro, né? Então, eu achei bem interessante eles fazerem isso. Quando começa, né, aquele volume de seja Dia dos Namorados, Natal, etc, etc e tal, eu sempre me vem essas questões à cabeça, né? À mente. Para quantas pessoas, às vezes, aquilo está sendo dolorido, né? Para quantas pessoas aquilo pode estar sendo dolorido. E, enfim, no digital, hoje em dia, é o que a gente mais tem, gatilhos por todos os lados, né? Então, e é realmente o que a Dani está falando, né? Um nível de comunicação empática, afetuosa, um nível de mostrar assim, eu me importo, né? Eu me importo com o meu cliente, tentar sair daquele marketing agressivo. Então, às vezes o marketing da empresa até é agressivo, mas a hora que ela faz uma coisa dessa, dá uma suavizada, né? Essa daqui também eu achei bem interessante, dentro da ideia do acesso igual, né, a todos. Essa empresa aqui, a Kimese, né, de Berlim a Londres, e não é a primeira, tá? Porque tem uma empresa também que fez isso no começo do ano, chamada Reframed. São empresas que criaram óculos voltados para o público afro-americano, com traços nem afro-americano, né? O público afro, né? Porque, na verdade, na Europa, muitos, na verdade, africanos que foram para lá, para o público negro em geral, com traços que não são caucasianos. Na verdade, acho que até essa seria uma forma melhor de colocar, porque vocês podem ver na imagem aqui do lado que as pessoas com síndrome de Down também têm alguns traços específicos de rosto que também são diferentes. E eu, como uma pessoa branca, são os privilégios de ser branco que a gente não percebe, né? Nunca tinha percebido isso, porque o óculos foi feito para mim, né? Ele foi feito com o meu biotipo em mente, então eu nunca tive problema com óculos. Mas aí, lendo isso daqui e indo conhecer a marca, eu percebi que é um problema por causa desse apoio aqui do nariz. Então, qualquer biotipo que tenha uma estrutura de nariz diferente, e aí pode ser os negros, podem ser os asiáticos, que também às vezes são nariz muito pequenininhos, né, e finos. No caso aqui, eles colocaram um outro estudo aqui, ó,
que era uma linha voltada para a síndrome de Down, precisa, às vezes, de uma outra estrutura. Então, tem uma empresa aqui, inclusive, que você tira uma selfie e eles fazem o óculos em 3D específico para o seu biotipo. Então, qualquer que seja o seu biotipo, se o que está na loja não está segurando, né, você vai ter que ficar erguendo o tempo todo, vai ficar escorregando e tudo mais, que é esse o problema, você pode se beneficiar, então, desses produtos dessas marcas, tá? Eu achei super, super interessante. A gente tem visto também maquiagem, né? Linha de maquiagem com as cores de base, com paletas muito maiores, né? E até uma lembrança, né? Sempre da coisa que a gente fala, cor da pele, é esse tipo de cor, né? Mas esse é o tipo da cor da minha pele, de um pedaço da população. Talvez menos, talvez não, certamente menos da metade da população mundial, muito menos, né? Vamos pensar na China, muito menos da metade da população mundial, né? E o que é cor de pele, né? Então, essas marcas com linhas de base e maquiagem e tal, então, essa é uma tendência muito grande, que eu mostrei várias versões dela aqui, né? Tem a ver com o corpo. Eu não sofro com óculos, mas eu sofro com roupa, né? Então, é a roupa, é o corpo, é o formato, enfim. As marcas que conseguem, foi o caso que a gente trouxe dos homens trans com o período menstrual. Então, as empresas que conseguem realmente atingir todas essas necessidades, né, dando acesso, é uma tendência muito grande que não vai parar tão cedo. Essa daqui é uma outra. A Sônia está falando que a nora dela é japonesa, que tem problema com óculos também, né? O Band-Aid também há anos com esse problema da cor de pele, né? O Band-Aid cor da pele, realmente, né? Cor de que pele, né? E aí a gente tem também, dentro desse universo da saúde digital, que é uma outra tendência também, a gente, dentro da saúde levada a sério aqui, nós falamos de vários que eram aplicativos, né? Então, que está dentro da saúde digital. Também. E aqui, essa empresa Natural Cycles é um aplicativo para você controlar o seu ciclo fértil, né? Para a mulher controlar o seu ciclo fértil. E esse anel que ela está aí no dedo, na verdade, ele é um smart anel, né? Na verdade, ele está medindo a temperatura do corpo dela, acho que o batimento cardíaco, a frequência cardíaca e a temperatura, e alguns outros marcadores, tá? Então, esse anel, na verdade, está medindo o ciclo dela. E aí, através do anel e do aplicativo, ela vai saber quais são os momentos em que ela está fértil ou não, né? E ele vai ser uma pílula, vamos dizer assim, um contraceptivo digital, tá? Então, é isso que eles estão chamando. Tem muitas pessoas que fazem isso simplesmente com o aplicativo, mas simplesmente com a anotação delas. Então, o risco é muito alto. Eu estou lembrando aqui de uma amiga que engravidou fazendo controle desse tipo, né? Então, eu lembro que eu falei assim, meu Deus, como você confiou nisso, né? E aqui é um passo a mais, né? Porque ele realmente está medindo as suas mudanças corporais. Eu não sei qual que é a margem de segurança, né? Com certeza eles falam isso, e a pessoa vai lidar com isso, mas é muito melhor do que a tabelinha, né? Vamos dizer assim. Uma coisa também que eles até estão falando aqui, que dentro desse universo, né, a questão de tomar as pílulas anticoncepcionais tem a ver também com a desigualdade de gênero no cuidado com a saúde, né? Porque que é a mulher que toma e toda essa conversa, que é uma conversa que tem a ver com esse tipo de conversa aqui também, né? Que são as conversas do por que que o normal ou a regra para várias coisas é essa. Então, os normais, os vários normais, as várias regras,
vêm sendo questionadas e soluções vêm sendo criadas para abrir, né, as possibilidades nesse universo. Desde o óculos da cor de pele, como a gente estava falando, dos absorventes, esse aqui dos métodos contraceptivos. Então, essa é uma grande tendência, tá? Que vem para... Gente, vamos rever os padrões, né? Então, basicamente, são tendências ligadas a isso. Essa daqui é já na área de viagem e também naquela questão do tempo síncrono, né? Que a gente conversou, acho que na semana retrasada, é essa empresa de trens na Europa que transformou o trem em hotel, vamos dizer assim, né? Então, as cabines, ó, é um hotel sobre trilhos, que vai oferecer, então, isso é uma foto de uma cabine. As cabines são como se fossem quartos de hotéis, né? Se vocês entrarem lá, clicarem depois no link, tem várias fotos no site deles, né? Com a ideia que também, dentro do universo do turismo sustentável, tem vindo uma tendência de vamos voar menos, né? Aviões em excesso, será que precisa mesmo? Será que não tem formas mais sustentáveis de fazer a viagem, né? E aí eu achei interessante que eles até fazem uma colocação que é o seguinte: as pessoas falam que avião é mais rápido, né? Mas aí eles falam, para você ir da porta da sua casa até o lugar X, mesmo que num voo de 1 hora, você vai levar 4, porque tem o deslocamento até o aeroporto, aí você tem que chegar no aeroporto 1 hora antes, aí tem o voo, aí depois você tem que ficar esperando sua mala, e não sei o que lá, vai dar quase a mesma coisa, no caso da Europa, talvez até a mesma coisa. Então, eles estão trabalhando aqui com essa viagem e que tem a ver também com a pegada de carbono, né? Que a gente também falou, a gente falou até do iFood, falou de uma cervejaria, várias empresas, né, tentando trazer coisas para diminuir a pegada de carbono. Essa daqui é uma. Essa daqui também na área da saúde digital, é uma empresa alemã, ela não está ainda 100% funcional, mas logo vai estar, que é um aplicativo para ajudar a lutar contra a miopia em crianças. Então, eles descobriram uma tecnologia que ajuda a exercitar os olhos, né, ativando determinadas partes da retina, tem a explicação toda, e eles colocaram essa tecnologia dentro de um game, né? Então, um cavalo de Troia positivo, né? Então, elas colocaram a tecnologia dentro de um game, então a criança vai jogar o game e, ao mesmo tempo, aquilo está ajudando a lutar contra a miopia. Eles estão em fase de testes ainda, mas eles estão trabalhando, né? Essa empresa é chamada DopaVision. E eu acho que é só uma questão de tempo até isso entrar, né? Que é nessa mesma linha aí do contraceptivo, né, digital e todas essas iniciativas. Essa daqui foi uma curiosidade só que veio na newsletter da Bits and Brands lá dessa semana, que a Oreo fez uma embalagem para os biscoitos que imitam um livro, tá vendo? Um livro de cozinha, tá aqui, ó, New Cookbook, que é para os pais conseguirem comer o seu biscoito Oreo em paz. Eu achei uma curiosidade super divertida, né? Então, eles fizeram essa embalagem, os pais podem colocar ali no meio dos livros de receita ou da biblioteca, e as crianças não vão descobrir um pacote de biscoito e acabar com ele, né? Então, eu achei bem interessante, né? Uma estratégia que tanto ela pega numa tendência dos pais de uma geração inteira, né, que mantém essa alimentação da infância na vida adulta, né, que é uma coisa que talvez os baby boomers não tinham isso, né? Minha mãe não come biscoito, né? Minha mãe não gosta de todinho, né? Eu gosto, mas é porque minha mãe não cresceu com biscoito nem todinho, né? Então, essa tendência, e aí eles fizeram, ao mesmo tempo, uma campanha. Então, foi bem interessante. Esse daqui, dentro do Zero Germes, é uma empresa... Deixa eu ver se eu vejo aqui. É uma empresa indiana
que fizeram um elevador que você não precisa apertar o botão, né? Ele é só com aproximação, né? Justamente por causa do Covid. E esse é aquele assim que eu imagino que demorou, né? Talvez nos próximos anos aí a gente veja isso acontecendo nos elevadores, né? Como um todo, porque são uma área de contaminação muito grande. No começo da pandemia, teve uma empresa americana também que lançou pelo Kickstarter, né? Eles fizeram o projeto, colocaram no Kickstarter e bombou um negócio que era um chaveiro. Ele era um chaveiro, né? Mas ele tinha um formato assim, poderia até lembrar um abridor de garrafa meio futurista, e que era para isso. Ele era tanto para você apertar o elevador, quanto para você abrir porta, para você puxar, para você pegar sacola. Era um chaveiro que servia para você fazer várias coisas sem precisar tocar, né? E bombou no Kickstarter o lançamento desse produto. E esse daqui foi uma iniciativa das Nações Unidas, tá? Chamada Pause, que era uma campanha contra as fake news, tá? Essa campanha foi especificamente, já faz um ano, mas eu só trouxe essa para a gente lembrar que essa é uma que precisa continuar existindo, né? Fortemente, porque ainda é um problema muito grande. A Dani está falando que, se não se engana, no trio Lindenberg tem isso, né? Do elevador, né? Realmente, quem está fazendo novo precisaria ter, né? Espero que a gente veja mais disso. E essa também é uma curiosidade que eu achei super legal, nesse sentido de campanha. A Ópera de Barcelona, no meio do ano passado também, fez um concerto no teatro, né, para as plantas. Né? Então, olha só todas as plantas lá, eu não sei se eram as plantas do local especificamente, né? E depois essas plantas foram doadas, ó. O teatro iria doar para profissionais da área da saúde trabalhando no Hospital Clínico de Barcelona. Então, eu achei bem interessante, porque é no sentido de campanha também que a gente falou, da sustentabilidade, do contato com a natureza, da questão daquele momento a gente não poderia ter a plateia, mas a gente tinha muito forte a necessidade da arte, né? E a música teve um papel muito grande nisso. Então, eu achei uma campanha fenomenal, além de ter ficado lindo, né? Ter ficado muito lindo. E aí, trazer a natureza para esses profissionais da saúde que estavam estressados, enfim. Foi uma campanha bem, bem, bem interessante. E agora, a nossa última tendência um queridinho, porque eu já trouxe, eu falo muito desse hotel quando eu estou dando aula sobre estratégia do Oceano Azul, porque eles são um case, que é o Citizen M, né, Cidadão M, o grupo, né, do Citizen M, do hotel que tem na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que eles iam abrir aqui no Brasil, mas com essa coisa da pandemia, acho que não abriram ainda. Mas eles criaram uma forma de você poder fazer o seu check-in, o seu check-out no hotel, ou seja, você entrar no hotel, usar o hotel e sair sem precisar ter interface com ninguém, né? Então, ele já é um hotel com um self-service, né? Para você fazer o check-in, na verdade, são como no aeroporto, né? Aqueles totens que você chega e faz o check-in, etc. e tal. Mas aqui eles fizeram tudo, ó. Você fazer o check-in e o check-out dentro do hotel, você fazer o pagamento, você controlar as luzes no seu quarto, as cortinas, a temperatura, a televisão e tudo mais, pedir comidas e bebidas, requisitar serviços, do tipo travesseiros ou toalhas extras, tudo você poderia fazer, né, através desse app, sem precisar ter contato com os funcionários. O objetivo deles era proteger tanto a equipe quanto os clientes, né? Então, foi uma iniciativa bem legal. Esse hotel é um case bem legal também. Tem algumas aulas abertas minhas aqui no canal do YouTube sobre
Oceano Azul, que eu falo em mais detalhes deles. E aí, nós fizemos esse grande passeio, né? Então, por esse, não, nem sei quantas tendências aqui, perdi a conta de quantas tendências, acho que a gente deve ter olhado mais de 100 tendências, certamente, aí nesses 8 encontros, do último ano, o nosso mapa, né? O nosso Canvas, e aí a ideia, então, é que para essas tendências de futuro, que a gente use o que a gente aprendeu aqui, ou seja, que a gente leve esse conhecimento para os nossos projetos e que a gente também reveja esse curso quando puder, né? Geralmente, quando eu dou cursos no SESC, quem foi, foi, quem não foi, não foi, né? E esse daqui está tendo esse benefício da gente poder colocar as aulas gravadas nessa playlist aí no canal. Então, tanto vocês quanto pessoas que não estiveram aqui ao vivo vão poder acessar ou reacessar esse conhecimento no momento em que quiser, né? Para que a gente possa, então, realmente ter uma ferramenta para pegar essas coisas que levantam a nossa anteninha e ter uma forma de filtrar e poder beneficiar os nossos projetos desse conhecimento. Então, era tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora queria abrir para ver se tem alguma dúvida em relação a isso que a gente conversou hoje, alguma dúvida final ainda sobre o Canvas, porque aí a gente encerra todo esse conteúdo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu fechar aqui para a gente ver. Pode falar, Dani. Bom, eu queria entender se esse painel desse Canvas, ele é bem mais simplificado que o Business Model Canvas. Dentro dessa tendência do mínimo viável, você sugere que se comece por ele, para depois ir para o Business Model? Entendi, tipo, quando eu uso o quê, né? Que horas cada um serve? O Business Model Canvas, ele serve sempre para um momento onde eu vou começar a planejar um projeto novo, eu quero entender esse projeto novo, e aí eu quero realmente entender a lógica do negócio, seja um projeto inovador ou não. Seja um projeto inovador ou não. Então, ele serve tanto para eu fazer o aplicativo, né, totalmente inovador, como ele serve para eu abrir uma padaria, né, que é igual a todas as outras padarias. Ele também serve para eu fazer esse planejamento. Assim como eu ensino no curso, como a gente usa ele também para revisar um negócio que já existe, né? Como a gente usa para repensar um negócio que já existe. Beleza. Dito isso, quando então e aonde que eu encaixo o Canvas de tendência de consumo? O Canvas de tendência de consumo, ele vem num momento anterior. Ele vem no momento em que eu ainda não sei bem o que eu vou fazer de inovação. Eu ainda não sei bem qual é a novidade. Então, o Canvas de tendência de consumo, ele sempre tem a ver com inovação. Ele sempre vai ter a ver com uma novidade. Ele não é para abrir padaria. Ele não serve para eu refletir sobre o universo das padarias. A não ser que eu queira refletir sobre o futuro do universo das padarias, né? Sobre a tendência do universo das padarias. Aí sim. Então, o Canvas de tendência de consumo, ele é para esse momento anterior, em que eu estou tentando falar assim, bom, eu estou vendo uma movimentação aí no mercado nesse sentido, né, das notícias e tudo mais aqui, e deixa eu pensar se tem alguma coisa aí que eu poderia fazer para o meu projeto, para o meu negócio. Então, ele vem nesse momento, porque ele vai me ajudar a explorar essa coisa que eu estou olhando, a entender melhor essa coisa que eu estou olhando. Ele é bem assim, um exercício mesmo, né? É como no design thinking, a gente vai ter ferramentas para inovar. Ele é uma ferramenta para a gente inovar. Ele é diferente, por exemplo, de um design thinking ou de um processo desse tipo, no qual a gente vai conversar com as pessoas para entender qual é os problemas e depois a gente vai fazer uma etapa de ideação. Ele é diferente disso. Ele é para quando a gente vê uma coisa que já está acontecendo, uma tendência, uma coisa que está pipocando, e eu quero saber, beleza, deixa eu explorar isso aqui para ver se tem algo que serve para o meu negócio.
Então, ele tem sempre a ver com inovação, ele tem a ver com essa exploração para a inovação, e ele tem a ver tanto com a criação de produtos ou serviços novos, como a gente já disse, com também a criação de campanhas, né, de marketing. Depois dele, eu vou ir para o Business Model Canvas, caso seja um negócio, tá? Caso seja um novo negócio ou alguma coisa que eu vou incluir dentro do negócio que eu já tenho. Aí eu vou para o Business Model Canvas, por quê? Porque eu preciso entender como que aquilo se encaixa. Ou como que eu vou construir um negócio em cima daquilo. Então, vamos supor que eu vou criar o aplicativo, tá? Eu vou criar um aplicativo qualquer que seja. Seja a ver com livros, seja a ver com astrologia, vou criar esse aplicativo. Eu lembro que tinha uma colega que falava que precisava ter um Tinder astrológico, né? Ela sempre falava que era o sonho dela, que alguém criasse um Tinder astrológico que fizesse os matches com as pessoas através do mapa, né? Então, vamos supor que eu vou criar, que eu acho brilhante, pena que ninguém inventou isso ainda, acho que é meio difícil, né? E aí, beleza, a gente faz esse aplicativo, né? A gente decide através da nossa análise, que é o aplicativo. Aí eu vou precisar entender proposta de valor, segmento de mercado, canal de distribuição, receita, custos, parceiro-chave, atividades, nível de investimento. E aí, para entender todas essas coisas, o Business Model Canvas é uma ótima ferramenta, né? Então, seria esse casamento, sabe, Dani? É um encaixe que dá para a gente fazer. Ótima sua pergunta, para a gente poder clarear, né? Porque senão a gente fica vendo um monte de ferramenta e fala, e agora? O que eu faço com isso, né? Como eu encaixo isso? Então, foi ótima a sua fala. Obrigada. E assim, porque também a gente vê as tendências e também existe uma tendência, ainda mais, né, no período que a gente está vivendo, de gerar uma ansiedade. Como é que eu vou pegar isso que eu vou fazer e que já tem gente desenvolvendo e transformar isso numa tendência, buscar tendências diante disso? Então, eu achei o painel um grande exercício para se pensar, para pesquisar, para mim foi, né, pelo menos assim, e uma motivação até para tomar outros rumos, né, inventar novos produtos. Eu achei muito legal. Obrigada, viu? E eu acho que talvez a forma mais fácil para a gente se beneficiar é dentro do universo das campanhas, né? Pensar como que eu posso fazer uma iniciativa pontual, ou um evento, alguma coisa nesse sentido, enfim, que não demande mexer mundos e fundos, mas que dê. E o legal da gente conseguir fazer um processo aqui assim junto, e disso está gravado, é porque você pode a qualquer momento reacessar isso aqui, porque pegar, sentar para fazer o painel, às vezes a gente não lembra, né? Então, às vezes, a hora que a gente senta para fazer um workshop desse, a hora que a gente para, é a hora que começa a funcionar, né? E aí a Sá está perguntando assim, eu posso usar o painel para fazer a tendência do meu e-book, mesmo estando quase pronto? Você pode, mas no seguinte sentido, caso exista alguma tendência que você está percebendo nesse mercado, qual mercado, né? Alguma tendência, o que é um e-book, né? É uma ferramenta dentro do empreendedorismo de informação, né? Do negócio de informação, do infoproduto. Então, assim, será que existe uma tendência que eu estou vendo dentro dos infoprodutos? Se tiver uma tendência que eu estou vendo nesse universo, eu posso analisar essa tendência para ver se tem algo que encaixa com o meu e-book, mesmo ele estando quase pronto. Isso é uma forma. A outra forma é eu olhar para uma tendência que não necessariamente é do mercado de infoproduto, tá? Mas que é uma tendência, por exemplo, de tantas dessas que a gente falou, por exemplo, como a do acesso, como a da Omnibility, né? E aí eu posso, de repente, investigar essa tendência da Omnibility e pensar assim, será que existe alguma coisa, né? Eu vou investigar primeiro no Canvas, e aí no potencial de inovação eu vou pensar, será que tem alguma coisa dentro dessa tendência que eu posso usar
no universo do meu e-book, do meu infoproduto que eu estou lançando, para que ele possa, né, entrar no trem dessa tendência, entrar na vibe, no fluxo dessa tendência, e aí provavelmente a gente iria analisar essa tendência, perceber quais são os tipos de acessibilidade, a gente falou de tantos aqui, né? Quais são os tipos de privilégios não enxergados e que pessoas e que grupos estão sendo barrados disso por algum motivo. E aí a gente vai analisar, né, todas essas questões, e uma vez que a gente analisou todas essas questões, eu vou falar, bom, será que dentro do meu e-book tem algo que eu possa fazer? Tem alguma versão que eu possa fazer? Tem alguma campanha que eu possa fazer para dar acesso a quem não tem acesso? Só para pegar uma tendência que não tem nada a ver com infoproduto, tá? E aí eu poderia, então, mesmo ele estando quase pronto, porque aí, por exemplo, eu iria usar isso numa campanha, né? Eu poderia mudar alguma coisa no meu produto? Teria que ver se eu iria mudar ou não, né? A Rita Von Hunt, não sei se vocês conhecem, que é uma professora de filosofia e uma youtuber muito famosa, né? Ela, de um tempo para cá, e foi depois do começo da pandemia isso, mas já deve ter quase um ano, ela tem não é tradutor, né? Mas, enfim, de língua de sinais, né? Nos vídeos dela. Então, tá me faltando a palavra, tá? Não é tradutor, mas enfim. Tem uma pessoa fazendo as línguas de sinais, né? Então, você vê, ela é uma youtuber, uma professora de filosofia, que já trabalha com acesso, e que trouxe isso para um canal do YouTube, quer dizer, que é uma coisa que não tem, né? A gente não vê, a gente vê mais Libras, isso. A gente vê mais Libras institucional, né? Em vídeos do governo, coisas desse tipo. Então, ela trouxe isso, né? E tem tudo a ver. Então, seria nesse sentido. E eu falei do Omnibility como exemplo, mas você poderia estar olhando para outras coisas também, tá? Legal. Então é isso, gente. Só isso. Ficamos aqui umas 8 ou 9 horas, talvez, ou quase 10, trabalhando em cima desse conteúdo. Vocês sabem que, como sempre, estou à disposição, né, do que precisarem para tirar dúvida. Quem estiver assistindo isso depois também, nos comentários do YouTube e tudo mais. E espero que vocês consigam, então, se beneficiar desse conhecimento. E caso venham a colocar algo em prática, por favor, me contem, que aí incluirei o case de vocês no próximo curso, né? Como destaque. Eu sempre fico muito contente de ver os desdobramentos dessas coisas, né? Sempre fico muito feliz. Deixa eu ver, Maurício, você tem algum recado final? Vamos ver se ele está por ali. Acho que ele não está. Bom, fiquem atentos, né, à programação do SESC. Vai ter muita coisa ainda esse ano. E se eu for fazer também qualquer coisa nova, eu aviso vocês, tá? Tava falando com o Maurício, talvez, de fazer alguma coisa ainda antes do final do ano. E aí eu aviso vocês também. E se quiserem depois compartilhar a playlist com quem vocês acham que possa se interessar pelo conteúdo, também fiquem à vontade. A Dani está falando o rearranjo. E te mando sim. Me manda já um WhatsApp aí, Dani, me lembrando que eu te mando sim. Te mando pelo Zap. Vou colocar de novo o meu Zap aqui, para quem ainda não tem, mas dentro do canal do YouTube, nos comentários também tem o Zap. Muito obrigada, então, vocês pela companhia, o SESC por, né, dar essa oportunidade de compartilhamento aqui para a gente, e nos vemos no próximo, então, tá bom, gente? Gratidão, até o próximo. Até o próximo. Obrigada. Prazer passar esse tempo com vocês. Até mais.